Você sabia que alguns alimentos que fazem parte da sua rotina pode estar de forma silenciosa, causando uma inflamação no seu corpo? O conceito de alimento inflamatório refere-se a um tipo de alimento que pode estar contribuindo para causar inflamação no seu corpo quando consumido de forma excessiva e também de forma crônica, ou seja, por muito tempo. No entanto, não há um único alimento que por si só cause inflamação no nosso corpo. Esse processo inflamatório, ainda de forma crônica, ele é muito mais complexo do que nós imaginamos. E ele está muito mais associado à genética do indivíduo, ao estilo de vida da pessoa, também ao estilo de vida alimentar, ou seja, a alimentação da pessoa de todos os dias e também como que está a saúde desta pessoa. E embora não existam alimentos inflamatórios isoladamente, alguns alimentos podem sim aumentar o processo inflamatório no nosso corpo quando consumidos de forma excessiva, em grande quantidade e por muito tempo. Ou simplesmente em um contexto ruim, um contexto onde a pessoa não se alimenta bem, tem uma dieta desequilibrada, não dorme bem, não pratica exercício físico, aí sim, esse alimento pode ter um efeito muito ruim no corpo dessa pessoa. O foco da nossa alimentação sempre deve ser os alimentos ricos em nutrientes, os alimentos naturais, ou seja, as frutas, as verduras, que são também alimentos ricos em antioxidantes. Precisamos de um aporte muito maior de antioxidantes na dieta atual, no estilo de vida atual, que nós estamos o tempo todo sendo expostos a agentes estressores. As pessoas estão muito estressadas, então precisamos ajudar o nosso corpo com uma alimentação rica em antioxidantes, com uma alimentação também rica em ômega 3, pode ser, por exemplo, os peixes gordos, o consumo de linhaça, uma alimentação rica em fibras para ajudar o nosso intestino. Essa alimentação mais natural possível, ela vai sim potencializar a nossa saúde e reduzir a inflamação. Mas antes de darmos continuidade ao vídeo, deixa eu me apresentar. Olá, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista especializada na potencialização de resultados através de um conceito criado por mim, o ponto de equilíbrio. Que tal dar uma pausa nos extremos encontrados hoje na internet, equilibrarmos as informações e potencializar os seus resultados através de um protocolo que reúne dieta, conteúdo exclusivo, receitas práticas e deliciosas, suporte com especialista e uma comunidade ativa que oferece suporte mútuo. Tudo isso você vai encontrar na minha plataforma Potencialize Life, uma espécie de Netflix da saúde. E você é transformada logo ao entrar, porque só a atmosfera do nosso ambiente digital já carrega a energia de mudança que toda mulher precisa. E um ambiente digital positivo pode fazê-la se sentir compreendida, motivada e conectada com outras mulheres que também estão passando pelo mesmo processo que você. Emagrecimento, mudança de hábitos e rumo a um estilo de vida mais saudável. Clique no link da descrição e faça já sua assinatura. Agora vamos voltar ao tema central do vídeo: inflamação na dieta. Alimentos inflamatórios que você deve evitar consumir em excesso. Mas calma, gente, calma. Eu não estou aqui para trazer um terrorismo alimentar e falar para você que o simples fato de você consumir um alimento você já vai ficar doente. Não, não é isso. Até porque o processo inflamatório, a inflamação crônica, ela não está associada a apenas um único alimento. Um único alimento não tem o poder de te inflamar. Essa questão da inflamação ela é complexa. Ela está associada a um estilo de vida ruim, associado a uma dieta ruim. Neste contexto ruim de estilo de vida, sim, alguns alimentos podem piorar ainda o quadro de inflamação. Então, a verdade é que o impacto inflamatório de um alimento tem muito mais a ver com o indivíduo que está consumindo, com o estilo de vida daquele indivíduo, ou também está associado ao histórico de saúde desse indivíduo. Mas antes, eu preciso que vocês entendam o que é inflamação. Existe uma grande diferença entre a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda, gente, ela é uma resposta fisiológica natural do nosso organismo, frente principalmente a um agressor. Por exemplo, a pessoa é infectada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, ou a pessoa vai lá e faz um corte também no corpo dela. O seu sistema imunológico e todo o seu metabolismo vai trabalhar para poder impedir que aquele agressor, né, o vírus, a bactéria, o fungo, cause algum dano em você. Ou, se você já foi cortado, por exemplo, o seu corpo também vai trabalhar para poder regenerar aquele tecido. Isso é uma inflamação aguda. Por isso que, por exemplo, se a pessoa está doente, ela pegou uma infecção, começa a dar febre, a pessoa começa a ficar mal. Normalmente a febre também, ela é um dos sintomas de uma inflamação aguda. O seu corpo está lutando para
trabalhar para poder impedir que aquele vírus, que aquele patógeno ali cause algum dano no seu corpo. E o seu corpo está trabalhando para expulsar ele dali. Da mesma forma, quando você faz um corte e fica vermelho, fica inchado, às vezes dói, aquilo ali é uma inflamação aguda. O seu corpo todo está trabalhando para regenerar aquele tecido. Então você precisa entender que a inflamação aguda, ela é uma espécie de proteção do nosso corpo e ela precisa existir. Só que você precisa entender também que essa resposta do nosso corpo frente a esse agressor sempre vai ser algo de curto prazo. Não pode ser de longo prazo. A pessoa, né, ficou doente ali, ficou gripada, teve um corte, é algo que o seu corpo vai trabalhar a curto prazo. O problema é quando algo de errado no seu corpo começa a se estender de forma crônica. E é assim que inicia a inflamação crônica de baixo grau. Algo que era para ter sido por um curto período de tempo começa a se prolongar no seu organismo. E essa inflamação crônica de baixo grau mais constante acaba contribuindo para o desenvolvimento de diversas doenças crônicas, como por exemplo doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e também algumas doenças autoimunes. Então, resumindo para você, a inflamação crônica de baixo grau é uma resposta prolongada do seu corpo a alguns estímulos prejudiciais. E isso pode resultar em uma série de danos celulares aí no seu organismo e também disfunções metabólicas a longo prazo. E o que verdadeiramente pode modular essa inflamação não é um único alimento, assim como um único alimento não pode inflamar uma pessoa. É um estilo de vida complexo, como que envolve, por exemplo, a dieta, exercício físico, intestino, sistema imunológico, como está a sua tireoide, como está o seu sono e, principalmente, como você está lidando com o estresse. O estresse é uma das coisas que mais inflamam atualmente. Agora vamos entender aqui com uma analogia, que eu já dei para vocês, mas vocês vão entender de forma mais profunda. Vamos supor que você sofreu um arranhão, você sofreu um corte no seu corpo. Imediatamente o seu corpo ele vai iniciar uma resposta imunológica para reparar aquela lesão. É como se ele pegasse todos os soldadinhos no seu corpo e uma equipe de resgate de forma rápida vai agir ali naquele local, principalmente para reparar aquela situação, controlar aquela situação e iniciar também o processo de cura. Agora imagine que ao invés de você deixar mesmo aquele machucado cicatrizar, você fica futucando o tempo todo a ferida, fica lá mexendo nela, abrindo ela. Você está atrapalhando o processo de recuperação que o seu corpo já estava fazendo. Então, ao invés de ser algo agudo, começa a se tornar algo crônico. O que era para simplesmente ser uma ferida ali, você começa a deixar ela mais profunda e com cicatrizes maiores. Simplesmente porque o seu corpo não teve a chance de completar o ciclo de cura. E o que acontece no seu sistema digestivo é bem parecido. Nosso intestino, ele é um órgão que é responsável por absorver os nutrientes, mas também por principalmente nos proteger de qualquer agente externo. Afinal, é no nosso intestino que o primeiro órgão ali que nós temos contato com o ambiente externo através da nossa alimentação. Só que quando o equilíbrio do nosso intestino ele é prejudicado, seja por uma má alimentação, por alguma situação estressante que você está passando, por um quadro de desbiose intestinal ou também de uma síndrome do intestino permeável, ou seja, você começa a fazer a parede do seu intestino que era para ser bem grudadinha, as junções começam a se abrir. Isso aí vai criar uma cascata inflamatória no seu corpo. É como se você estivesse o tempo todo futucando a sua ferida. O seu intestino nunca tem a oportunidade de se reparar completamente, porque você está o tempo todo dando alguns alimentos que podem estar piorando ali a parede dele, algum alimento que o seu intestino pode simplesmente, os seus soldadinhos que estão lá, não está entendendo aquilo como um alimento e pode começar a atacar o alimento, criando todo um quadro inflamatório, o seu sistema imunológico começar a atacar um alimento achando que é algum agressor, e é aí onde as pessoas começam a ter alergias alimentares, sensibilidades, intolerâncias, e isso não fica só lá no seu intestino. Isso começa a afetar todo o seu metabolismo. E é exatamente por isso que você precisa entender como cuidar do seu intestino e como evitar alguns alimentos também que podem estar o tempo todo cutucando ele, principalmente quando consumidos em excesso. Essa é a grande questão atualmente. O excesso de alguns alimentos em um quadro, principalmente um quadro de saúde ruim, em um corpo que não está bem nutrido,
com um estilo de vida ruim, onde você não dorme bem e está estressado. Esses alimentos podem ser um gatilho que está o tempo todo cutucando ali o seu intestino. Agora eu vou detalhar principalmente quais são esses alimentos. E o primeiro alimento da nossa lista são os açúcares refinados, principalmente aqueles contidos em refrigerantes, nos alimentos industrializados, nos docinhos, o açúcar de mesa também, que as pessoas acabam utilizando em grande quantidade na rotina. O fato é que esses alimentos ricos em açúcar refinado, quando consumidos, eles vão elevar a nossa glicemia de forma repentina. É aquele famoso pico de glicose. Isso vai estimular muito a sua produção de insulina no seu corpo para dar conta dessa grande quantidade de carboidrato, de glicose na sua corrente sanguínea. Isso, a longo prazo, quando consumido de forma excessiva, pode levar a um quadro de resistência à ação da insulina. E eu já expliquei aqui para vocês em outros vídeos do canal como que funciona essa questão da resistência à insulina. É muito importante você entender isso, principalmente porque a resistência à insulina ela é um ponto principal e fundamental da inflamação crônica de baixo grau, e ela acaba afetando todo o nosso metabolismo e ela também acaba sendo considerada aí já uma pré-diabetes. Além disso, esse excesso de insulina circulando na sua corrente sanguínea devido à grande quantidade também de açúcar no seu sangue acaba liberando muitas citocinas inflamatórias, que é como se fossem uns agentes aí no nosso corpo que sinalizam inflamação. Então aumenta toda essa questão da inflamação crônica de baixo grau. A questão não é que você nunca mais vai poder consumir o doce. A questão é saber quando consumir. A questão é saber como consumir. As pessoas consomem em excesso, as pessoas consomem em grande quantidade, elas consomem o açúcar de forma isolada. E eu já ensinei vocês também aqui no canal como saber consumir o açúcar da forma certa, para não dar pico na sua glicose. Isso é muito importante, gente, principalmente para a sua saúde a longo prazo. O ideal mesmo é não consumir todos os dias. Para a nossa saúde, esse seria o ideal, que a gente sempre procure o açúcar natural dos alimentos, como aqueles contidos nas frutas, nas verduras, nos legumes, ou, por exemplo, numa batata doce, numa mandioca, mas sempre dar preferência para esses tipos de carboidrato e não para os açúcares refinados. E então já entramos no segundo ponto também, no segundo alimento aí, que são os carboidratos refinados. Temos a questão do açúcar e temos a questão dos carboidratos. A questão dos carboidratos refinados seria, por exemplo, o pão, o macarrão, o arroz. Todos esses alimentos, eles são pobres em nutrientes e ricos em carboidrato. Eles não são um problema. Eles podem ser consumidos em uma alimentação saudável e equilibrada, mas na quantidade certa e também nunca de forma isolada. Quando colocamos um arroz, sempre vai ter em um prato de comida o feijão, vamos ter uma proteína magra e muitos vegetais, uma boa quantidade de fibra, porque o impacto desse arroz na sua glicemia vai ser completamente diferente. Só que atualmente as pessoas elas estão consumindo em excesso. É muito arroz, é muito pão, é muito macarrão, é uma grande quantidade de carboidratos refinados e estão o tempo todo, o dia todo fazendo picos na sua glicemia, ou seja, estimulando demais a insulina, caminhando para um quadro de resistência à insulina e também favorecendo esse processo inflamatório no corpo. Terceiro alimento, gordura trans. Esse daí é o campeão e tem grande quantidade, principalmente nos alimentos industrializados, aqueles salgadinhos que as pessoas gostam de comer, aqueles alimentos extremamente crocantes, eles normalmente costumam ter uma grande quantidade de gordura trans. Alguns tipos de sorvete também, alguns alimentos aí que tem bastante açúcar, que é aquele formato de creme. Se você olhar ali na lista de ingredientes, também tem gordura trans. Os fast foods da vida também tem uma boa quantidade. É um tipo de gordura criado a partir de um processo de hidrogenação, deixa ela mais estável, tá? Ajuda a dar crocância para os alimentos também, por isso que é muito utilizado na indústria atualmente, mas é extremamente prejudicial para o nosso organismo. Eles aumentam muito o LDL, ou seja, o colesterol considerado ruim, e também reduzem muito o HDL, que é o colesterol considerado bom, aquele que é protetor para o nosso corpo. E isso acaba também levando a um aumento de risco cardiovascular e aumento da inflamação crônica de baixo grau. E o quarto tipo aí de alimento que tem um grande potencial inflamatório no nosso corpo são os óleos vegetais refinados. Por quê, gente? Por causa do processo que eles são feitos. O processo que esses óleos são feitos envolve muito produto químico para eles ficarem refinados, para eles ficarem da cor que eles são, para extrair o óleo, tá?
Mas a grande questão atualmente é o consumo excessivo do brasileiro. A maioria das pessoas não tem maturidade para utilizar esses tipos de óleos, tá? Coloca grande quantidade para fazer comida. É tudo muito frito e sempre imerso ali em óleo. Esse excesso desses tipos de óleos vegetais refinados acaba aumentando muito o padrão de ômega 6 na dieta, que também é um tipo de gordura ali mais inflamatório. Nós precisamos dela em equilíbrio. Temos que ter um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 na nossa alimentação. Mas a população atualmente tem um desequilíbrio drástico, onde há uma grande quantidade de ômega 6 através da alimentação e quase nada de ômega 3. Por isso que em uma dieta anti-inflamatória, uma dieta para modular essa inflamação, nós sempre indicamos para vocês consumir alimentos ricos em ômega 3, como por exemplo sardinha, linhaça, salmão, aqueles peixes mais gordos, ou em alguns casos até fazer a suplementação com o ômega 3. É muito importante para a nossa saúde. Mas eu entendo também que atualmente não é toda pessoa que tem condições de comprar azeite de oliva, que hoje em dia é considerado o melhor óleo para você cozinhar. Mas a verdade é que nós precisamos reaprender a cozinhar. Se você for utilizar algum tipo de óleo refinado para cozinhar a sua comida, tudo bem se é aquele que você hoje em dia tem acesso para poder comprar, você só precisa reaprender a cozinhar. Ou seja, utilizar menos gordura. Para fazer um arroz não tem necessidade de colocar gordura. Pode colocar o mínimo possível, só para refogar um pouco o alho se você quiser. Tem gente que coloca muito, encharca o arroz de óleo. Aí quando vai fazer, por exemplo, um frango, encharca o frango de óleo. Vai fazer macarrão, não precisa jogar óleo, gente, para fazer macarrão. As pessoas jogam aquela grande quantidade de óleo. Esse excesso está favorecendo muito a inflamação crônica de baixo grau. Por isso que tem tantas pessoas que estão aí com vários tipos de alteração. E essa inflamação crônica de baixo grau, na verdade, ela é um pouco silenciosa. Começa com aquela dor de cabeça que não passa, aquele intestino ruim, dores no seu corpo sem uma causa aparente, enxaqueca, espirro para todo lado, alergia com qualquer coisa, não pode colocar bijuteria que fica alérgica, aquele pé descamando, aquele cansaço e aquela fadiga que você não tem energia para nada, aquela memória ruim. É assim que ela vai vindo, de forma silenciosa. Mas se você não tratar ela logo e continuar de forma crônica, isso pode acabar vindo também outras questões de saúde. Então é muito importante hoje que você já está tendo consciência, começar a mudar os seus hábitos, principalmente reduzindo o consumo de óleo, porque qualquer tipo de óleo que você for utilizar para cozinhar em altas temperaturas, ele vai oxidar e ele vai começar a liberar substâncias muito ruins para a sua saúde, tá? Principalmente esses óleos refinados também. Então, o melhor óleo é aquele que você utilizar menos. Utilize menos óleo possível na sua rotina. E aí você vai ver sua saúde sendo transformada. Em quinto lugar, temos as carnes processadas, como salsicha, presunto, apresuntado, bacon. Esses alimentos contêm uma grande quantidade de conservantes e aditivos químicos, como por exemplo os nitritos, que são convertidos em compostos extremamente ruins e prejudiciais no nosso corpo. E esses compostos estão associados a processos inflamatórios e também risco de desenvolvimento de algumas doenças. E a grande questão é que essas carnes processadas, elas também têm uma grande quantidade dos produtos finais de glicação avançada. E eles são formados quando as proteínas e as gorduras, elas reagem com o açúcar, principalmente durante o cozimento em alta temperatura. E esses produtos são os principais causadores de inflamação crônica. Eles também pioram o nosso intestino e eles aceleram muito o processo de envelhecimento celular. Então a grande questão aqui é você consumir esses alimentos em grande quantidade todos os dias, lembrando sempre do seu contexto alimentar, onde você é uma pessoa estressada, não faz exercício, não dorme bem, não bebe água, tudo isso junto com esses alimentos e ainda também você consumindo de forma excessiva aqueles alimentos que você tem algum grau de intolerância, alergia ou sensibilidade alimentar é o que mais favorece a inflamação crônica de baixo grau. Alguns alimentos, gente, que são os maiores causadores aí de alergias e sensibilidades alimentares, são os alimentos que contêm glúten, alguns alimentos que contêm também as proteínas do leite, não somente a lactose, que é o carboidrato do leite. Temos também amendoim, temos também soja, milho e também alguns frutos do mar. Esses são os alimentos hoje em dia que são os maiores causadores de alergia, mas depende da pessoa. Nem todo mundo vai ter alergia, sensibilidade ou intolerância a esses alimentos.
essa questão é muito individual, mas vale a pena você verificar, fazer o teste e entender como funciona o seu corpo. Tem muitas pessoas que não têm dinheiro para poder fazer exames para saber quais alimentos ela verdadeiramente tem alergia ou intolerância. Então, vale a pena você retirar esses alimentos que têm um maior potencial alergênico por um tempo da sua rotina e ver se você percebe alguma melhora. Entender melhor o seu corpo, porque o nosso corpo ele nos dá sinais. A autoobservação é um ponto primordial no processo de desinflamação. Então é isso, finalizamos por aqui. Se você quer aprender mais sobre como cuidar do seu corpo, eu te espero no Potencialize Life, a minha plataforma de assinatura. O link está na descrição. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça também de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu vou lançar. Até o próximo vídeo.